Você provavelmente já conhece a AK-47, uma das armas mais famosas que tem no mundo e é muito conhecida principalmente por causa dos videogames. E poucas pessoas sabem que não existe só a AK-47. A AK-47 é apenas um modelo de vários e vários que a empresa Kalashnikov já fez. Muitas delas sendo versões antigas que eles vão melhorando aos poucos para se adaptar para certas situações. E nesse vídeo a gente vai falar de um grupo específico dessas armas. Nesse vídeo a gente vai falar da família AK-100, onde nessa família começamos com a AK-101 e vamos até a AK-105, cada uma delas com o seu propósito específico e muitas das vezes sendo versões antigas melhoradas para essa nova geração. Mas como no Brasil a gente não pode ter esse tipo de armamento, então eu vou fazer toda essa explicação dentro do Tarkov. E como o Tarkov é um jogo bem realista, por assim dizer, a gente pode fazer essa demonstração aqui. Então se sente na cadeira que nesse vídeo eu vou te dar uma explicação básica do que é a família AK-100 dentro do Tarkov. Primeiro vamos começar pela base da família, que é a AK-101. Ela foi criada em 1994 pela empresa Kalashnikov. O seu propósito era para ser uma melhoria, uma modernização da antiga AK-74, que foi feita em 1974, mas que em alguns combates ainda se torna presente até hoje. Mas o propósito da AK-101 também não foi apenas a melhoração, mas também focar também na exportação, já que ela é a única AK da família que usa o calibre 5.56. E o intuito de exportação também começou a se tornar bastante funcional, já que alguns anos após, alguns países começaram a adotar essa arma em suas tropas. Como por exemplo a Indonésia com a tropa da Brigada Móvel do Sul utilizando as versões AK-101 e sua antecessora, que é a AK-102, além também da Quérnia, da Fígia e também do Uruguai, e além de outros países que também são aliadas da Rússia. O intuito de usar a munição 5.56 foi para ajudar com a logística de países que já usavam essa munição antes, já que até mesmo a própria Rússia não usa muito essa arma, já que o calibre deles são os 5x45 e o 7.62. Bom, mas vindo agora para uma parte mais técnica, a AK-101 ela tem um comprimento de 943 mm com a coronha estendida, mas ela também pode ter a coronha rebatida que ficaria com 700 mm. Além disso, ela carrega um peso de 3,6 kg sem um carregador e 4 kg com todas as munições, e a sua velocidade de disparo é de 600 tiros por minuto. Em sua versão básica, ela não possui trilhos Picatinny, fazendo com que lasers e empunhaduras não sejam possíveis ser colocadas e apenas miras de padrão russa sejam possíveis. Dentro do game Tarkov, lá na descrição dessa arma, ela tem uma pequena descrição falando de tudo que eu já falei até o momento, sobre o seu objetivo de exportação, sua munição e seus equipamentos exclusivos russos. Dentro de game é muito fácil você achar essa arma, principalmente associada aos Beers, que são os russos da história, mas é bastante difícil você achar ela na forma padrão. Muitas das vezes você vai achar ela com trilhos Picatinny ou algumas partes modificadas, tornando um pouco difícil saber se é a AK-101 ou se é a AK-74, mas independente, você já pegou e já usou ela pelo menos alguma vez. Tá, agora que já falamos da AK-101, vamos falar agora da AK-102, e agora vocês vão ver um padrão que vai acontecer muito durante essa explicação. Quando você pensa na AK-102, você pensa que ele vai ser uma melhoração da AK-101, mas não é portanto isso. Você vai perceber que as duas armas são muito parecidas umas com as outras, e a única diferença que ela tem uma da outra é simplesmente o tamanho do seu cano. Não, eu não tô brincando, é simplesmente o cano menor. A AK-102 ela ainda continua sendo da plataforma 5.56, ela tem todo o revestimento e peças que a AK-101 ainda usa, a única diferença é o cano dela que é menor, sendo o cano da AK-101 com 415 mm e o cano da AK-102 sendo de 314 mm, 100 mm a menos. E nesse tipo de caso eu nem vou me aprofundar muito na arma, porque isso ainda vai acontecer mais duas vezes, e esse vídeo vai ficar muito longo se eu me aprofundar toda vez nisso. Então agora você sabe que a única diferença da AK-101 para a AK-102 é o tamanho de seu cano, mais nada. Tá, agora a gente vai para a continuação da família, e dessa vez algo que realmente faz um pouco de diferença, que é a AK-103. A sua diferença mais notável é que ela volta a usar o cartucho 7.62x39, semelhante à AKM que a gente vê. E todo o revestimento, toda a aparência dela, todo o modelo dela realmente parece a AKM, ou para quem não conhece, a AK-47 também. Não são a mesma arma,
arma. A KM e a AK-47 são armas diferentes, mas a diferença da AKM para a AK-103 é que todo o revestimento da AK-103 é feito por polímetro ou plástico também, fazendo com que a arma seja mais leve do que ela feita de madeira. Por conta da mudança de calibre, a própria Rússia volta a usar esse tipo de armamento, além de outros países que também usam esse tipo de munição. Agora, indo por uma parte mais técnica, ela não tem uma diferença tão grande da AK-101. As únicas mudanças são algumas consequências que tem por conta do calibre 7.62, como por exemplo, o peso da arma fica um pouco maior quando ela está recarregada, além de que também o recuo da arma também é um pouco maior quando disparada, e também ainda sofrendo pelas mesmas consequências de não ter o trilho Picatinny de toda a família. E já que estamos falando da AK-103, vamos falar também da sua versão em miniatura, que é a AK-104, que tem a mesma coisa que a AK-102. A AK-104 ela tem o mesmo propósito que a AK-102, que é ser uma versão menor do que a sua versão anterior, que é a AK-103. Então a gente pode resumir novamente a AK-104 como uma versão da AK-103 apenas com uma versão de cano curto, sendo a versão da AK-103 um cano de 415 mm e o comprimento do cano da AK-104 de apenas 314 mm, sendo apenas 100 mm a menos igual a AK-102. E novamente a gente volta para aquele mesmo propósito, que é para ele ser mais leve e mais curto. E obviamente, por conta de ser um cano mais curto, ela vai ter um recuo um pouco mais alto do que sua versão de cano estendido. Geralmente esse tipo de armamento um pouco mais curto é feito para fazer combate dentro de casa, fazer combate CQB. Então se esse for o propósito da arma, para mim ela tá certa. E agora finalmente a gente vai chegar na última arma da família, que é a AK-105. A AK-105 ela tem um dos seus diferenciais, que ele usa a munição 5x45, também sendo uma das munições padrões que a Rússia usa, fazendo com que ela também seja um usuário dessa arma, além também de outros países que são aliados a ela. E também o cano de sua arma também já é encurtado por padrão, mas como a gente não tem nenhuma arma do mesmo calibre para fazer a mesma comparação, mas pegando de referência a AK-101, que tem um cano de 415 mm, a AK-105 ela tem um comprimento de cano de 314 mm, novamente 100 mm a menos. O intuito dessa arma era para ser uma arma pequena e leve para ser manobrada de forma fácil, e obviamente a sua ideia era para fazer a substituição ou melhoria da AKS-74U, que essa arma também era uma arma leve e curta para ambientes fechados. Bom, e no final dessa aula vocês entenderam que praticamente toda a família AK-100 é feita para fazer a substituição ou melhoria de outras antigas variações da AK. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, já que ele demorou muito tempo para ser editado, tipo muito mesmo. Deixem sugestões aí nos comentários de coisa que eu posso melhorar no meu vídeo para trazer ele cada vez melhor para vocês. Então muito obrigado a todos e até um próximo dia.